Esta série de vídeos sobre PHP não pretende ser um tutor de conceitos relacionados com PHP. Apenas uma chamada de atenção para a existência de determinadas técnicas, boas práticas, etc. E no caso deste vídeo eu vou falar sobre os namespaces no PHP, vou mostrar o que são e vou mostrar para que servem e qual a sua funcionalidade e como é que nós devemos reagir sempre que virmos a existência de namespaces em scripts de PHP. Para ilustrar o que é um namespace, imagine só que no seu computador você não tinha a possibilidade de criar pastas. Apenas tinha a possibilidade de criar ficheiros. Ora, o que é que iria acontecer inevitavelmente? Iria chegar a uma altura em que iria estar impedido de dar um nome a um determinado ficheiro porque esse nome já tinha sido usado para outro ficheiro. Então a existência de pastas dentro do nosso computador permite que nós possamos ter ficheiros com o mesmo nome, embora com conteúdos diferentes, separados em pastas diferentes. E esse método de organização é bastante bem exemplificativo do que é o conceito dos namespaces nas linguagens de programação. O conceito de namespace não é exclusivo do PHP, aliás, é um conceito já posterior ao nascimento da linguagem PHP, mas que agora está implementado desde as versões 5.3.0 para cima, ok? É obviamente que a versão PHP 7.0 também tem esse conceito e é um conceito que veio para ficar. Então, o que o PHP faz com os namespaces é aquilo que nós também temos a possibilidade de fazer com os ficheiros guardados dentro das pastas. Só que neste caso concreto estamos a falar da organização de funções, de objetos, de variáveis, de classes, etc. Então, eu vou dar aqui um exemplo do que é a utilização do namespace. Vamos imaginar que nós queríamos criar aqui uma função, function, chamada falar, ok? E o que esta função faz quando é chamada pelo nosso código é falar, ok? Falei. Significa então que se eu agora aqui colocar a execução falar, o que vai acontecer naturalmente é que esta função vai ser executada. Okay? Vamos aqui testar. Okay, localhost. Localhost. Ok, cá está então, falei. Se nós quiséssemos escrever outras funções, obviamente podíamos escrever a função function e escrever e colocar aqui echo e escrevi. No entanto, e agora poderia chamar aqui, no entanto o que acontece é o seguinte, vamos imaginar que eu queria ter a mesma função com o mesmo nome. Não o posso fazer, então os namespaces podem criar essa possibilidade. E já vamos mostrar aqui o exemplo prático. No entanto, a questão pode surgir, mas existem outros mecanismos, porquê que eu tenho que dar o mesmo nome a duas funções? Se calhar não tem grande utilidade. Bom, aí entramos em choque com aquilo que é o desenvolvimento partilhado de projetos de PHP. Imaginem esta circunstância, que nós estamos a fazer um script que faz determinadas funcionalidades, nomeadamente acesso a banco de dados. Okay? E, entretanto, temos um companheiro de trabalho que está ele também a desenvolver um outro script com um conjunto de classes, ou apenas uma classe só, que contém as suas próprias funções, etc., e que faz um outro tipo de funcionalidade. Imaginemos só que nós não estamos sequer a comunicar um com o outro e que ele decide utilizar no script dele funções exatamente com o mesmo nome que eu uso na minha. Qual vai ser o grande problema? O problema aqui é que quando eu quiser importar ou fazer um require da função dele ou do script dele, ele pode vir a chocar com as minhas funções. Vamos dar aqui um exemplo muito simples. Vamos imaginar que temos aqui a função falar. Foi uma função que eu criei. No entanto, há um amigo meu que tem um script muito poderoso com funções muito bem construídas. E ele vai partilhar comigo esse ficheiro. Então ele envia-me aquele ficheiro, o script, que é um ficheiro de PHP, e no qual ele escreveu então uma função também chamada falar. Ok? E eu vou colocar aqui echo, eu é que falei. Ok?
Muito bem, o que acontece aqui quando eu agora gravar e eu vou colocar aqui o nome amigo.php? Isto é, um amigo meu fez um script fantástico, cheio de funções, mas eu agora vou querer fazer aqui um require, ok? Vamos fazer aqui um require para inserir, para importar as funções do meu amigo. Então eu vou fazer aqui amigo.php, fantástico, vou usar as funções dele. Mas eu quero ter esta minha função falar. Ela é indispensável para que o meu código funcione. Reparem o que é que vai acontecer aqui neste caso. Vamos aqui executar o código e acontece isto. Fatal error. Não pode declarar falar porque já está previamente declarada. Onde é que ela estava declarada? Bom, ela estava declarada, neste meu caso, aqui no meu próprio script. E quando eu fui importar o script do meu amigo, chocou, não é? Então o que nós vamos fazer aqui é a possibilidade de podermos usar um namespace. Isto é, o meu amigo pode reservar para si próprio a certeza de que quem for utilizar o seu script pode utilizá-lo sem este choque. O que é que ele tem que fazer no script dele? É embeber tudo isto dentro daquilo que se chama um namespace. Isto é, um espaço. É como se fosse uma pasta abstrata. Então ele coloca a expressão namespace e depois tem duas formas de o fazer. Neste caso pode dar-lhe um nome, minhas funções, e colocar um ponto e vírgula no final. E até ao fim deste ficheiro aqui, ok? Até ao fim deste script, este é um namespace específico, o que quer dizer que todas as funções que ele colocar aqui dentro vão pertencer a este namespace. Reparem o que é que acontece agora se eu guardar este ficheiro, e aqui diz eu é que falei, e esta eu vou colocar aqui amigo entre parênteses para nós percebermos de onde vem esta frase, e vamos aqui gravar e vamos regressar aqui ao nosso código. Vamos ver se ele agora dá erro. E ele não dá erro, mas apresenta aqui o falei. Este falei pertence a quem? Pertence ao meu próprio script. Está aqui. É a função que eu criei. Como é que eu vou ter acesso às funções do meu amigo? Bom, no caso concreto, o meu amigo vai ter que me dizer, olha, o namespace, eu usei um namespace específico para as minhas funções. Eu posso, obviamente, ver qual é o namespace consultando o ficheiro dele. E o namespace dele chama-se minhas funções. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente colocar minhas funções /falar. E agora reparem o que é que acontece. Quando eu executar, eu é que falei. E foi o meu amigo que falou. Neste caso foi a função dele. Okay? Então existe esta possibilidade de nós separarmos funcionalidades dentro de namespaces. E porquê é que eu estou a falar deste conceito? Porque é um conceito que é substancialmente utilizado dentro das frameworks. Para quê? Para evitar que diferentes funcionários da mesma companhia, da mesma empresa, etc., ou scripts que sejam partilhados através da internet, venham a colidir com outros scripts já colocados dentro do nosso projeto e que têm classes ou que têm funções com o mesmo nome. E, por conseguinte, nós devemos estar atentos a isto. O conceito da utilização dos namespaces não é muito complexo. Poderão sempre consultar aqui no site do php.net na área da documentação. Ok, vamos aqui colocar o site correto e vão verificar que o conceito é muito simples. É, no entanto, relativamente recente ao ponto de ainda não estar sequer traduzido para brasileiro. Neste caso, para português-Brasil. Se eu colocar aqui namespaces, ou melhor, se eu fizer aqui um find dentro desta página, Ctrl F, namespaces, eles vão aparecer aqui. Enquanto existem aqui muitos conceitos já traduzidos, no caso dos namespaces não existe tradução. Mas está aqui a informação toda explicada, muito bem explicadinha, quais são as vantagens na utilização dos namespaces, e eu apenas quis trazer os namespaces aqui ao canal, no sentido em que eles são muito presentes nas frameworks de PHP. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.